Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é o os movimentos nativistas. O que seriam os movimentos nativistas? Eles mostravam, né, com esses movimentos, os descontentamentos deles, né, em relação a tudo o que estava acontecendo. Porque quando Portugal, né, veio para poder colonizar o Brasil, muitas coisas aconteceram ali que não deixaram satisfeitos nem os próprios portugueses que trabalhavam e nem os escravos, né, as pessoas que estavam ali. Então, Portugal fazia com que tudo que ocorresse favorecesse somente a eles. Então, por isso, aconteceram esses movimentos. Então, vamos ver como que foram esses movimentos. Teve a revolta de Beckman, que aconteceu bem no Maranhão, pelos irmãos Tomás e Manuel. E o que causou essa revolta? Vamos ver. O desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão. Por que houve esse desentendimento? Porque essa companhia, né, do comércio comprava os produtos num preço muito baixo, né, os produtos trazidos de Portugal, eles compravam num preço muito baixo, e quando chegavam aqui, eles queriam vender num preço muito alto, e isso acabava gerando um desentendimento. Outra coisa também era a falta de mão de obra para poder trabalhar. Portugal tinha feito um acordo com os colonos, que seria o quê? Mandar por ano 500 escravos. Mas ele não cumpriu, né? Portugal não cumpriu esse acordo. Então, os colonos tiveram que fazer o quê? Escravizar os índios para que eles trabalhassem, né, para os colonos, para que eles conseguissem, né, fazer a produção do que eles precisavam. Mas aí é que estava o problema, porque os jesuítas, né, que também vieram de Portugal, eles não permitiam a escravidão dos índios, né? Eles não permitiam que escravizassem os índios. Então isso aí já acabava gerando um outro tipo de conflito. Todos esses conflitos, né, geraram, né, uma consequência, que foram que os revoltosos eles invadiram o colégio dos jesuítas. Por quê? Se os jesuítas protegiam os índios, então o que eles fizeram? Eles invadiram, né, o colégio dos jesuítas, uma forma de protestar contra essa proteção que os jesuítas tinham a favor dos índios. Com essa invasão ao colégio, eles bateram nos padres, eles quebraram todo o colégio, eles invadiram também, né, aonde o governador estava e prenderam o governador. E um dos irmãos Beckman, né, que a gente tem como nome da revolta, um deles assumiu o lugar do governador. Ele passou a assumir como governador. O término foi que o governo português mandou um novo governador. Então, após um ano dessa guerra toda, o governo português mandou um novo governador para tirar o irmão Beckman, né, que estava no lugar do antigo governador. Então, esse novo governador ele tirou o irmão Beckman e o irmão Beckman foi condenado à morte, né, e enforcamento. Vamos ver agora uma outra revolta. Também teve a revolta dos Emboabas. Qual foi a causa? Os bandeirantes paulistas queriam a posse total das minas descobertas. Lembra que a gente já viu na outra aula o que eram os bandeirantes? Tinham as entradas, que eram os portugueses, né? Eram pessoas enviadas de Portugal, e tinham os bandeirantes, que eram aquelas pessoas que procuravam, né, fazer suas descobertas por conta própria, ok? Então, essas pessoas, né, esses bandeirantes paulistas, queriam a posse total das minas descobertas. Por quê? Porque até então, tudo que se descobria, né, no território precisava prestar conta para Portugal. E esses bandeirantes paulistas, eles não queriam isso. Eles queriam que, se fui eu que encontrei, então eu devo ter a posse total do que eu acabei de descobrir. Então,
essa guerra dos bandeirantes era com os emboabas. O que seriam os emboabas? Os emboabas quer dizer pessoas que vêm de fora. Então, os bandeirantes, eles descobriram o ouro e eles tinham que prestar conta, né? Eles tinham que repartir, tinham que passar tudo que fosse descoberto, né? Uma porcentagem para Portugal. Então, acabou gerando esse atrito justamente por isso. Então, guerra dos emboabas significa guerra das pessoas que vêm de fora. Então, essas pessoas que vinham de fora queriam estar ali naquele território, queriam chegar ali naquele território e fazer com que as pessoas que tinham encontrado, né, recursos preciosos ali prestassem conta do que fosse descoberto para eles. Obviamente isso não ia dar certo, né? Porque a gente conhece aquele ditado, né? O que é achado não é roubado. Então, se os paulistas encontraram o ouro, eles não tinham que passar, né? Eles entendiam que eles não precisavam repassar uma parte do que tinha sido descoberto para os portugueses, para os emboabas. Então, como consequência, os paulistas caíram em uma cilada preparada pelos emboabas. Então, os emboabas fizeram, né, uma armadilha para que os paulistas caíssem, né, e fossem eliminados. O local onde aconteceu, né, essa emboscada ficou conhecido como Capão da Traição. Por que ficou conhecido dessa forma? Calma aí. Ficou conhecido dessa forma porque os emboabas, eles falaram para os paulistas, olha, vocês podem ficar tranquilos, se vocês se renderem, a gente vai deixar vocês livres. Então os paulistas falaram, então tudo bem. Então os paulistas entregaram as armas. Assim que eles entregaram as armas, todos eles foram mortos. Então ficou conhecido como Capão da Traição, porque os emboabas prometeram que deixaria eles livres, mas traíram a confiança deles, dos paulistas. Então, esse local ficou conhecido como Capão da Traição. E como término ficou que o governo português assumiu o controle de todas as Índias. Então, como os paulistas foram mortos, os poucos que não foram, né, ficaram com medo da reação de Portugal. Então, Portugal tomou o poder de todas as minas. Guerra dos Mascates. A rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Então, esse foi o motivo, né, que deu origem à Guerra dos Mascates. Os mascates eram os comerciantes portugueses de Recife. Então, essa guerra aconteceu por quê? Porque Olinda ela tinha privilégios portugueses que Recife não tinha. Então, o pessoal de Olinda conversou com Portugal e pediu para que Recife fosse rebaixado a uma vila. Então, acabou tendo essa separação e Recife tinha que prestar contas a Olinda. Então, acabou tendo, né, gerando essa guerra. Os olindenses invadiram Recife por conta disso, né? Porque Olinda tinha um respaldo de Portugal, então eles invadiram Recife. E o término disso aconteceu com um novo governador sendo nomeado para Pernambuco. A revolta de Vila Rica. 20% de todo o ouro extraído pertenceria ao rei de Portugal. Lembra que no início a gente falou, agora há pouco, sobre o que Portugal, né, queria fazer, que ele queria, né, tomar todas as minas que fossem descobertas. Então, isso acabou gerando, né, conflitos. Então, agora, em Vila Rica, o que Portugal fez? Portugal queria que 20% do que fosse extraído pertencesse a ele. Só que ele não dava recursos nenhum para que isso fosse repassado para eles. Então, é como se você tivesse somente, você pudesse contar somente com o seu trabalho, somente com os seus recursos, e você tivesse que ainda dar o seu dinheiro para uma pessoa que não te ajudou em nada. É dessa forma que acontecia, né? Então, Portugal não colaborava em nada, mas ainda assim ele queria 20% de tudo que fosse encontrado ali.
Esse tipo de ordem que Portugal deu ficou conhecido como quinto, né? Que era 1/5 de tudo que fosse descoberto. Era um imposto que as pessoas tinham que pagar para Portugal somente pelo fato de elas terem encontrado algum ouro naquele local. Então, para poder controlar, né, esse ouro que era extraído, Portugal criou as casas de fundição, né, aos arredores da onde tinham as minas. Então, todo o ouro que a pessoa encontrava, ele era passado para a casa de fundição, era quintado. O que era quintado? Era extraído a quinta parte, né, e o restante devolvido para a pessoa que achou, e o ouro era derretido, enviado, carimbado e enviado em barras para Portugal. Só que assim, a revolta, né, das pessoas de Vila Rica era justamente essa. Portugal não tinha trabalho nenhum, porque os trabalhos nas minas eram perigosos, não tinha trabalho nenhum, e mesmo assim ainda queria uma quinta parte do que fosse encontrado. O líder dessa revolta foi Filipe dos Santos, que obviamente não ficou contente com aquilo dali que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Então, Portugal acabou ficando com medo, né, das atitudes desses revoltosos e prometeu reduzir os impostos, porque era isso que eles queriam, né? Os revoltosos eram liderados por Filipe dos Santos, então eles queriam que eles abaixassem o valor dos impostos que eram cobrados por Portugal, até porque não era justo eles fazerem o trabalho difícil e Portugal ainda assim receber o valor por isso. Obviamente que isso aí também não deu certo. O governador mandou prender os chefes dos movimentos e suas casas foram todas queimadas. Então, todo mundo, todos os revoltosos que participaram do movimento foram presos e as casas foram queimadas. Então, independente da família, né, deles ter alguma coisa a ver com a situação ou não, acabou que todo mundo pagou a conta, né, do que os revoltosos estavam ali reivindicando. E Filipe dos Santos acabou também sendo morto. Ele foi morto de uma forma muito trágica e impactante, né? Porque eles tinham hábitos de enforcar. Só que Filipe dos Santos teve uma morte, além do enforcamento, né, muito chocante, que os braços e as pernas de Filipe dos Santos foram amarrados, cada um em um cavalo, e os cavalos correram em direções diferentes, né, levando as partes do corpo de Filipe dos Santos por toda a Vila Rica. A próxima revolta foi a Inconfidência Mineira, que a causa foi que o governo criou uma lei que permitia a invasão de moradias e retirada dos bens que as pessoas possuíssem. Mas por que eles deveriam fazer isso? Isso era uma forma de fazer com que as pessoas que estavam devendo pagassem. Então, hoje, quando a pessoa está devendo, coloca o nome no SPC, coloca o nome no Serasa, né? Mas naquela época, quando as pessoas não pagavam, o que o governo fez? Né? Criou uma lei que permitia que as casas pudessem ser invadidas e retirar todos os bens que eles possuíam. Então, isso acabava gerando, né, um descontentamento nas pessoas que moravam ali naquela região. E essa ordem do governo, esse modelo de cobrança, ficou conhecido como derrama, né? A Inconfidência Mineira já mostrava, né, que o Brasil ele precisava se libertar de Portugal. Então foi justamente isso, né? Era justamente isso que eles queriam. Eles queriam que essa revolta ocorreu justamente para isso, porque eles queriam se libertar do poder autoritário que vinha de Portugal, que não favorecia eles. Esse movimento ele foi liderado por Tiradentes, né, que a gente já viu falar, a gente sabe que tem um dia, né, no calendário específico para ele, em homenagem a ele. A consequência foi que os planos dos Inconfidentes foram denunciados pelo traidor Inconfidente. Então, o Joaquim, ele fazia parte do movimento,
Só que ele pensou o quê? Não, isso não vai dar certo. Então, já que não vai dar certo, eu vou denunciar, né? E vou me beneficiar fazendo, contando o que eles estão planejando. E o término foi que o governador mandou prender os inconfidentes. E Tiradentes ele foi morto, né, por conta disso. Agora que a gente já viu um pouco sobre as revoltas que aconteceram no Brasil no período da colônia, né, agora é o momento da gente realizar nossas atividades. Pegue o livro, né, realize com bastante atenção, com capricho. Tudo que você precisa para poder responder está aqui na nossa aula, ok? Se você precisar, volte o vídeo, assista novamente. Se você tiver dúvida, você pode estar tirando as dúvidas no nosso grupo. Faça a leitura do texto do livro, ok? Eu procurei deixar aqui o máximo resumido para que vocês entendessem, né, de uma forma bem clara como tudo isso aconteceu, ok? Faça com bastante capricho, tá bom? Um beijo. Tchau!